Olá, estamos começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau, mais um TVL Comunidade. Hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com a jornalista Ivana Ebel, que é da Alemanha, mas é natural aqui de Blumenau. Ela tem morado lá por muito tempo na Alemanha e tem relatado experiências sobre o nosso país que trouxeram os nossos colonizadores, os alemães, né? E ela vai falar um pouquinho sobre as experiências vividas na Alemanha, como é que isso pode trazer ainda de influência aqui para o nosso dia a dia sobre a nossa cultura comparada com a cultura lá dos alemães. Isso daqui a pouquinho, mas agora a gente vai começar falando hoje aqui no Comunidade sobre microcrédito, crédito para o pequeno negócio, para o pequeno empresário aqui de Blumenau. Convidei para participar aqui o gerente do Blusol, que é o Arlindo Senem. Tudo bem, Arlindo? Obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Tudo bem, nós é que agradecemos a possibilidade de trazer aqui a boa nova, que é o microcrédito para o nosso empreendedor local. Vamos começar falando o que é o Blusol, explicando para o telespectador o que é esse banco, cooperativa, agência. Na verdade, não tem nenhuma dessas denominações que eu citei. Na verdade, ela tem uma outra denominação também, né, Arlindo? É isso mesmo, não é banco, muito menos cooperativa, porque a gente não parte do princípio de ter cotas, ter conta corrente, nada disso. Nós temos uma classificação que se chama OCIP. Nós somos uma organização da sociedade civil com interesse público. Significa dizer que nós não temos lucro. O que nós temos é, claro, um superávit, porque nós temos que ser perenes e ter resultado, mas esse resultado, ele é imediatamente reinvestido no patrimônio da instituição, e a gente vai, digamos, pulverizando cada vez mais o crédito. Então, é um resultado para a sociedade. Não tem um dono, existe um conselho de gestão e as pessoas, na verdade, é que são favorecidas com o resultado da instituição, a sociedade como um todo. E várias instituições fazem parte, até a própria Câmara também, desse conselho de gestão, Arlindo, do Blusol. Exatamente, é um conselho de gestão que já participa desde o início. O Blusol foi fundado em 97. Eu diria que hoje o Conselho de Gestão do Blusol, que tem várias entidades, instituições, ele está quase que profissional no microcrédito. Eles sabem muito bem, então muito em função disso que o Blusol vem obtendo bons resultados. Como é que está a procura hoje então do microcrédito, né? O pequeno empreendedor, ele está procurando empréstimos, está procurando financiamento para investir na sua pequena empresa? Está sim. Claro, tem uma série de motivos. Infelizmente até, inclusive, existe uma ciranda inflacionária, as pessoas estão precisando de mais recurso. Há também essa questão do brasileiro ser um dos maiores empreendedores do mundo, se lançam ao mercado de trabalho, né? Tem essa questão de se lançar, às vezes, sem ter conhecimento de algumas situações que são preponderantes para você ter sucesso, mas eu faço essa ressalva porque a gente possivelmente já vai falar sobre isso. Tem uma demanda por procura, sim, e o Blusol se preocupa muito com a orientação. Ainda falando sobre essa procura, na primeira quinzena de janeiro nós fomos procurados, nos questionaram como estava, a gente naquele momento estava com 40% maior de empréstimos do que aquele mesmo período do ano passado. Significa que muita gente está empreendendo e está investindo no seu capital de giro, no seu maquinário, para que o negócio dê certo. E qual que é a diferença do crédito normal que é oferecido aí pelos bancos em gerais do que numa organização como é a do Blusol, do microcrédito, Arlindo? Bem, o banco comercial, a cooperativa, e não falo em tom crítico, na verdade o cliente ele tem um cadastro lá, né? Ele é um número. Nós conhecemos o cliente pelo nome. Nós nos preocupamos em dar a orientação, mas veja bem, orientação não significa a gente daqui a pouco intervir no negócio. Nós aplicamos uma técnica que é o coaching, que são perguntas abertas para fazer o empreendedor pensar. Quando o empreendedor ele pensa em outras oportunidades ou variações que o mercado pode ter, ele acaba fazendo melhores negócios. Então, o que a gente quer dizer com isso é, participamos sim com algumas sugestões, mas nunca tirando o livre-arbítrio do empreendedor. Ele é que vai decidir por si só. E também temos parceria com o Sebrae, que é talvez a maior instituição educadora, empreendedora deste país, e a gente sempre está possibilitando aos nossos empreendedores que eles estejam cada vez mais preparados e tenham um nível de informação maior para que eles sejam exitosos.
Arlindo, até para orientar o nosso público, telespectador, né, o dono de algum negócio que está assistindo também, né, quais são os valores em média que eles buscam, empréstimos aí no BlueSol, por quê também, para quê, né, quais são os lados positivos também de você conseguir um microcrédito para investir na sua própria empresa? Gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, com relação aos valores, nós trabalhamos com um teto até R$30 mil. Mas a média é bem menor que essa. Nós operamos, se for pegar todas as operações e dividir o valor, nós vamos ter lá um número que dá entre 3.500 e 4 mil. Por que isso? Porque a gente faz isso de forma muito responsável. Nós só vamos emprestar aquilo que o projeto de negócio desse empreendedor comporta, né? Muito também em função disso nós temos uma inadimplência baixa. Né? Crédito feito de forma responsável, é feito um questionamento com o empreendedor no sentido de entender o faturamento, os custos fixos, e a gente consegue mais ou menos entender também o resultado operacional do negócio. Então a gente faz com que emprestemos na medida certa, nem muito pouco, nem em demasia, para que ele consiga caminhar, né? Esse é um aspecto muito importante que a gente tem que salientar, feito de forma responsável, né? E é claro, ele vai evoluindo. Então ele começa às vezes a tomar 3.500, 4 mil, 5 mil reais, o negócio vai evoluindo, daqui a pouco ele está tomando 15 mil, 20 mil, mas isso feito de forma responsável para que não haja atropelos. Certo. Para quê? Ele vai investir esse Vamos dinheiro, lá. na maioria das vezes, para quê? Para que tipo de ação na sua empresa? Vamos lá. Compra de maquinário, compra de um automóvel para fazer as entregas. Por exemplo, que tipo de empreendedor também? Faccionistas, pedreiros, carpinteiros, médicos. Vamos lá, vendedor de sorvete, vendedor de picolé. A gente está falando de uma gama. Tipos de vendedores. Nós estamos falando de uma gama de toda a espécie, toda a área de empreendedores, né? Não há empreendedor para nós que a gente o deixe de lado. Como eu te falei, nós temos, por exemplo, um cliente nosso que inclusive faz o nosso marketing, ele empresta a imagem dele para a gente divulgar o BlueSol. Ele é um excepcional vendedor de churros. Ele vende em quantidades gigantes e ele obtém um ótimo resultado vendendo churros. Também temos médicos, dentistas e por aí vai. Para compra de maquinário, de carro, para deixar às vezes o capital de giro mais robusto. Chega final do ano, tem que pagar o 13º, tem aquele espaço de férias, às vezes é para deixar as coisas todas em dia. Então é para todos os fins, seja ele para capital fixo ou capital de giro. Só falar assim, churros, mandar um pessoal, tem uma equipe aqui forte da TV que gosta de churros, eu preferi o pessoal passar lá para fazer uma boquinha lá, tem uma turminha que gosta. Mas não é no BlueSol, é com o nosso cliente. É o cliente lá. Agora eu te perguntei sobre os pontos positivos, né, de um empreendedor buscar essa dívida, ela tem um grande ponto positivo, né, porque nem sempre o endividado está com a corda no pescoço, né, está conseguindo pagar suas contas em dia, e tem um lado positivo, né, Arlindo, de buscar o empréstimo, né? Com certeza. Isso faz bem até para o ego, né? A partir do momento que você não tem possibilidades de tomar crédito e alguém abre a porta para você, isso é a valorização do ser humano. E o BlueSol, isso eu posso falar com bastante orgulho, ele abre as portas para muita gente. Tem muita gente lá que nunca tomou recurso em banco nenhum, nem cooperativa nenhum, porque ele tem que ter um CNPJ, ele tem que estar bonitinho, formalizado. O BlueSol, ele entende o negócio da pessoa, mesmo ela estando informalizada. Tem muito informalizado que busca empréstimo no BlueSol? Só para você ter ideia, hoje na nossa carteira, esse número já foi maior. É em torno de 60% da carteira ainda é informal. Mas a gente faz o trabalho de coaching, faz o nosso empreendedor cliente pensar. Será que não é bom você se formalizar? Agora vamos fazer a pergunta aberta para esse empreendedor. Quais as vantagens que você, cliente, vai ter se você se formalizar? E faz com que ele pense e comece a buscar outras alternativas. Mesmo ele estando formalizado, de acordo com a legislação, ele pode continuar buscando microcrédito mesmo quando estiver no pequeno negócio? Com certeza. O que o BlueSol faz é um caminho até ele chegar ao banco comercial. Ele pegou o seu primeiro empréstimo, cresceu, formalizou-se, pegou o 3º, 4º, 5º, daqui a pouco o 30 mil, que é o nosso teto, já não basta mais para ele. E nós entregamos um filezinho, né, para o banco comercial,
mas é assim que acontece. Quando isso acontece, significa dizer que fizemos muito bem o nosso trabalho. O trabalho foi feito, né? Exatamente. Vocês têm parcerias também com outros bancos em Santa Catarina, até pela questão do juro zero que existe aí com o Badesc também, né, Arlindo? Como é que funciona isso? Vamos lá. Hoje, basicamente, nós temos duas instituições que são instituições de primeiro piso, que nos fomentam recursos para a gente poder atender os empreendedores locais. Então, trata-se de uma parceria que para nós é primordial para a nossa subsistência e para que continuemos a fazer nosso trabalho. Badesc, inclusive, agora fizemos um empréstimo com 4 milhões de reais, foi o maior empréstimo até então. Só para você ter ideia, na história do Bluesol, havíamos aportado até então 6 milhões e 600 mil reais. E esse último empréstimo, levando em conta esse crescimento demasiado agora que tivemos da carteira, estamos abrangendo bastante, a gente teve que fazer um aporte maior. Então hoje, basicamente, nós temos o Badesc, que está aqui a nível catarinense, e temos o BNDES. Mas, em função do crescimento, a gente já tem que buscar outras alternativas, inclusive bancos internacionais. Bom, e para finalizar aqui a nossa conversa, Arlindo, como é que o microempreendedor, o pequeno empreendedor pode buscar então o crédito? Tem um agente de negócio que vai até também a empresa para explicar, fazer as perguntas, como você falou também, Arlindo? Nós sempre vamos, né? Isso inquestionavelmente. Sempre iremos até ele. Agora, é um agente de crédito que cobre 1, 2, 3 bairros. Então, às vezes, ele não consegue falar com todo mundo. Quem nos ouve agora, basta ligar no 3144-9500, nossa agência aqui do centro, e que vai lá, no máximo 24 horas, o agente de crédito vai estar na porta do empreendedor. Arlindo, obrigado, né, pela sua participação, falar um pouquinho do Bluesol aqui sobre, né, essa organização que fomenta o microcrédito na nossa região. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, estamos lá de porta aberta. Tá certo. O Arlindo Senen, que é gerente do Bluesol, que é uma organização, né, como ele explicou, não visa o lucro e sim busca fomentar, né, pequenos negócios. São várias pessoas que buscam, né, valores não tão altos, né, para empréstimo, para conseguir fomentar, né, suas empresas para gerar a economia aqui na nossa cidade. A gente vai fazer um intervalo agora, é rapidinho, na sequência a gente volta para falar com a jornalista Ivana Ebel, que vai falar sobre as experiências lá na Alemanha e como é que a cultura de lá ainda pode influenciar aqui no nosso dia a dia. É um instante só, nós já voltamos. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, lembrando que você pode ver esse programa aqui através da internet também. É só entrar no site da Câmara, que é o www.camarablu.sc.gov.br. Você entra no link da TVL, vê o TVL Comunidade a hora que você quiser. Já falamos sobre microcrédito no bloco anterior e, como eu havia prometido, nossa convidada agora é a Ivana Ebel, que é jornalista e está com a gente aqui na TV Legislativo. Você passou pela Câmara também, né, Ivana? Tudo bem? Passei sim, é sempre um prazer muito grande voltar a Blumenau e voltar aos lugares por onde eu passei. Tive uma experiência muito interessante aqui na Câmara de Vereadores, trabalhei na assessoria de imprensa por um período e um prazer estar de volta aqui na TV Legislativa, que de casa nova, tá super bonita, tá maior, tá muito mais estruturada. Bem diferente lá do prédio da prefeitura. Bem diferente, né? Tá muito bacana, e muito bacana essa coisa de separar os poderes, o executivo e o legislativo. Acho que foi um passo muito importante para a cidade toda. Legal. Vivendo há quanto tempo na Alemanha agora, Ivana? Eu vivo há quase 6 anos, 5 anos e meio, né? Na Alemanha. Já morei em algumas cidades, morei em Bremen, no norte, morei em Berlim. E hoje em dia eu me divido entre Weimar, no centro da Alemanha, uma cidade culturalmente muito importante, e Bonn, a antiga capital da Alemanha, que é onde eu trabalho. Então eu fico entre as duas cidades, são 450 quilômetros, uma distância que se faz de trem em 4 horas e meia por lá, bastante seguro, e enfim. Você trabalha na Deutsche Welle? Isso, trabalho na Deutsche Welle, né, na redação de língua portuguesa para o Brasil. E também participo de projetos de treinamento para jornalistas de países em desenvolvimento na Deutsche Welle Academy, que é o braço acadêmico que faz a formação então de profissionais
promovida pela Deutsche Welle. Legal. A Deutsche Welle, ela é uma estatal da Alemanha, é isso? Isso, ela é a organização de comunicação estatal da Alemanha, financiada pelo governo alemão, mas que produz notícias da Alemanha para o exterior. A Deutsche Welle não passa na Alemanha, né? Ela não é conhecida dos alemães, tanto que ela é relacionada ao Ministério das Relações Exteriores, então, e promove a imagem da Alemanha, as notícias da Alemanha para outros países, né? Mas você é natural daqui, né, Ivana? Sou de Blumenau, né? Nascida e criada lá no Progresso, Sim. Tomei banho no Ribeirão Garcia. Dava para tomar banho? Dava na frente da casa da minha mãe, ainda dava para tomar banho. Hoje em dia só mais lá para cima, Nova Rússia, aquela região hoje em mais, dia a coisa pra baixo piorou, não tá mas tão bom, né? eu tenho esperança de que um dia a gente possa voltar a fazer isso, inclusive na prainha, né? Eu sou uma sonhadora. Olha só, a prainha antigamente tinha cenas, né, muito Era praia. interessantes. Né? Era praia, né? O pessoal ia de biquíni, de maiô na época, né? Porque acho que não tinha biquíni ainda. Agora, falando em Ribeirão, lá na Alemanha, como é que é essa questão da natureza, do meio ambiente, qual que é a cultura de lá, até a gente já entrando nesse assunto que a gente trouxe aqui para falar um pouquinho das comparações, né? Do Brasil com a Alemanha, especificamente a nossa região aqui, né, Ivana? A Alemanha é um país bastante focado nessa questão ambiental, né? E uma a Alemanha está tentando, inclusive, mudar a sua matriz energética para somente energias renováveis a partir de 2050, já com um grande avanço a partir de 2020, né? Nós, atualmente, pagamos bem mais caro pela energia elétrica, mas uma consulta pública ao povo alemão, as pessoas disseram que não se importam em pagar mais, desde que seja verde. Então, é um investimento muito grande, onde se passa em energia eólica e energia solar, principalmente, assim, é bastante. E os reatores atômicos do país estão sendo desligados, depois de uma pressão popular a partir do acidente nuclear de Fukushima, né? Bom, você estava há muito tempo já sem vir para Blumenau, sem voltar para cá? Ou não? Bem recentemente? Eu venho com muita frequência ao Brasil, mas eu venho muito pouco para Blumenau, né? Eu faço parte de um projeto de treinamento, então, para jornalistas e trabalho muito com jornalistas da Amazônia. Mas para Blumenau estava 2 anos e meio sem vir para cá e a cidade mudou bastante, mas continua linda. Tá linda, tá legal. E vivendo na Alemanha, o que mais te chama a atenção quando você chega em Blumenau, que você vê as mudanças, o dia a dia, a população também, né? O que traz algum impacto? O que você consegue observar e relatar pra gente? Uma coisa interessante é fazer esse paralelo, né? Porque Blumenau tem muito da Alemanha ainda, né? Os valores que as pessoas mantêm aqui, a língua. Eu até estive recentemente fazendo reportagens para a Deutsche Welle aqui. Existem regiões da cidade que falam somente a língua alemã ainda. É uma coisa bastante curiosa, tendo se passado mais de 160 anos da colonização, né? Mas Blumenau tem muitas coisas positivas, se comparado ao restante do Brasil, mas tem muitas coisas que podia aprender se comparado com a Alemanha, né? Blumenau tem muita influência na arquitetura, nas festas, na sua cultura da Alemanha, e podia copiar um pouquinho mais, né? Podia copiar o que faz a cidade funcionar de uma forma mais fácil e deixar a vida mais fácil para os blumenauenses. Até na semana passada o Santa trazia um artigo seu mesmo, né? Coincidentemente, o dia que a gente está gravando aqui no estúdio, né, que é sobre transporte público, sobre os ônibus, né? Há uma diferença muito grande do transporte coletivo lá do que a gente tem aqui, não só em Blumenau, mas em outras várias cidades, né? Como eu falei, eu vivo há um tempo lá e eu nunca tive carro na Alemanha, eu nunca precisei de um carro na Alemanha, porque o transporte coletivo é bastante organizado e serve a população de uma forma muito eficiente, né? Eu mencionei nesse artigo e menciono aqui novamente algumas coisas muito simples que eu não consigo entender porque não existem até hoje. Por exemplo, que as paradas de ônibus tivessem um nome específico para cada uma e que a partir disso fossem organizadas em um mapa. E que as pessoas soubessem que ônibus pegar, onde conectar com outra linha, de que forma fazer isso, sem ter que ficar perguntando para o vizinho, para o açougueiro, para o padeiro, porque simplesmente não existe essa informação disponível hoje. Né? Um ônibus mais baixo também, eu lembro que você comentou sobre a altura dos ônibus. Isso, essa é uma coisa que já é um investimento maior, mas eu não sou engenheira de transportes, mas fica uma sugestão para observação de como funciona lá. Os ônibus lá são muito mais baixos. Quando eles se aproximam da parada de ônibus, eles reclinam na diagonal e deixam um degrau de 25, 30 centímetros para as pessoas apenas, né? E todos os ônibus, então, têm uma plataforma de madeira muito simples, que o próprio motorista vem e abre quando existe a necessidade de algum cadeirante entrar no ônibus. Então, quer dizer, a gente fala muito dessa acessibilidade do transporte e as concessionárias alegam que o investimento é muito alto, que é caro para ter os elevadores hidráulicos, mas a solução às vezes é tão simples, né?
E esse tipo de coisa vale a pena ser copiada, vale a pena imitar o que é bom, né? Agora, será que um ônibus baixo desse aí conseguiria andar pelas ruas aí? Tem algumas ruas que tem buracos enormes, enfim, talvez não daria muito certo, né? Sim, mas não são ônibus rebaixados, não são tão baixos quanto um carro, evidentemente, mas eles têm um sistema hidráulico que permite a reclinação do ônibus inteiro, né? É uma questão de adaptação também, né? Mas eu acho que valeria a pena, assim, a gente vê tantas comitivas de estudos e viagens que os nossos representantes fazem, de repente é uma sugestão que observem isso também na sua próxima viagem, né? E que em vez de carros alugados, façam o exercício de usar o transporte público por uma semana por lá e tirem suas próprias conclusões. Esse é o caminho, transporte público, né? Porque o carro, o transporte individual, ele vai se findar e vai chegar um caos, né, daqui a pouco, né? Existe um estrangulamento, né? O número de veículos tem crescido nas cidades de uma forma muito grande. E essa cultura do carro, na verdade, empobrece todo mundo. Porque a gente deixa de ocupar os espaços, as pessoas param de ocupar espaço para os carros ocuparem esses espaços, né? Existe uma polêmica muito grande, não na Alemanha, mas na Holanda, do lado, que os comerciantes alegavam que se não houvesse estacionamento nas suas portas, as pessoas parariam de frequentar esses lugares, né? E eu já ouvi esse discurso aqui em Blumenau também, de que os comerciantes têm que ter um estacionamento na porta. Essa foi uma mudança cultural muito grande que aconteceu lá. E hoje em dia as ruas do centro são quase todas calçadões e as pessoas continuam indo, o comércio cresceu. Essa é uma desculpa que não funciona. Né? Com gente, carro, com gente, a né? cidade se tornou um lugar aprazível. Hoje em dia a gente tem a opção só de se esconder no shopping center, né? Mas, por exemplo, se a nossa rua 15 tivesse cafés nas ruas, se a gente tivesse esse espaço mais agradável, né? Existem várias ruas na Alemanha que foram colocados telhados nelas, na própria rua, de uma forma assim, umas estruturas modernas, interessantes, em que a própria rua se tornou um ambiente climatizado. Principalmente por causa do inverno lá, não por causa do verão comum, né? Mas as ruas se tornaram espaços para as pessoas, né? E é muito agradável passear por esses ambientes. Muito legal. Todo mundo quer, na verdade, né, Ivana, é tranquilidade, é paz, é sossego, né? É o que todo mundo deseja, na verdade, né? Quer ter tranquilidade. A segurança também, como é que você pode comparar da Alemanha, de um país, né, bem desenvolvido, da nossa região aqui, do Brasil, de Blumenau especificamente? Há uma diferença muito grande, né? Assim, sabe? Eu sempre falo que a maior diferença eu chego, eu moro em Weimar, vou até Bonn, onde eu trabalho, eu chego às 11 da noite na estação central, que é um ambiente tradicionalmente onde as pessoas, os mendigos estão lá. Os mendigos não é o mesmo tipo de mendigo que a gente tem aqui, porque eles recebem auxílio do governo. São pessoas, na verdade, desocupadas e alcoólatras, com uma série de problemas. Eu sento na parada de ônibus sozinha, né? 11 da noite. 11 da noite. Eu telefono, uso um telefone, um smartphone, que é caro, telefono para dizer para o meu marido, cheguei bem, e depois, enquanto eu estou esperando os 10 minutos, eu tiro um tablet, mais caro que o telefone, e fico usando. O máximo que vai acontecer é alguém vir e me pedir 5 centavos. Mas em nenhum momento eu corro risco de ser assaltada, de ser roubada, certo? Porque mesmo essas pessoas que estão ali, que estão pedindo, elas têm o mínimo para sobreviver, elas já recebem o mínimo para sobreviver. Há uma igualdade social maior na Alemanha do que ainda hoje no Brasil? Isso, há uma distribuição de renda muito maior e as profissões, é claro que existem profissões mais bem pagas, mas existem profissões, as profissões todas têm dignidade, né? Não importa o que você faça, se você é o lixeiro, se você é o jardineiro, se você é o dentista, todo mundo recebe de uma forma que no final do ano, nas férias, se quiser fazer uma viagem pela Europa, conhecer outro país, a pessoa tem o recurso para fazer isso. Assim. É possível, as pessoas têm uma estabilidade, uma segurança social e financeira que lhes permite fazer isso. Né? Bacana, Ivana. A Oktoberfest em outubro, né? E outubro é a cultura alemã em evidência, né? Para todo o Brasil, para toda a América, né? Realmente a Oktober mostra muito o que é a Alemanha hoje ainda. Você pode nos trazer essa informação? Tem gente que anda de frise lá, acho que não mais, né? Como é que é? Eu não sei, mas o que o Oktoberfest reflete, na verdade, é o estereótipo da Baviera, né? Da Baviera. Os trajes que a gente copia aqui são os trajes essencialmente da Baviera, né? Então, assim, quando tem jogo do Bayern München, as pessoas usam esses trajes na rua, quando há festas populares, né? Mas a Oktoberfest só é a mais famosa festa da Alemanha. Na verdade, em cada cidade existem festejos populares no mesmo estilo da Oktoberfest, mas de acordo com as proporções
das cidades, festejos de rua, festejos com barracas e Biergartens, variando, né? Mas o que é o Oktoberfest? A Oktoberfest de Blumenau, eu diria que ela é uma Oktoberfest tropical, ela é muito mais alegre, né? As pessoas dançam muito mais, as pessoas, apesar de beberem muito, acho que ainda bebem muito menos. E eu acho que a festa aqui é uma festa, apesar do seu volume, ela é uma festa familiar ainda, é uma festa que você pode ir, né, com família. O Oktoberfest lá já é um pouco um turismo bem alcoólico, né, dos países em volta e da própria Alemanha. Claro que é interessante, mas não é igual. Eu me sinto mais à vontade por aqui. Por aqui, no meio da animação. Mas eu também participo aqui desde a primeira Oktoberfest, né? Então, tá mais eu me sinto em acostumado casa, aqui, né? Agora, para fechar, quando é que você volta para Blumenau? Tem projetos futuros ou permanece lá na Alemanha ainda? Bom, na Alemanha eu faço doutorado agora, estou estudando, então eu tenho pelo menos mais 1 ano e meio pela frente por lá. Mas as visitas são sempre que possível, né? Sempre que eu tiver a oportunidade eu volto para Blumenau e se eu voltar um dia a morar no Brasil, a ficar permanentemente por aqui, Blumenau vai ser a primeira porta que eu vou bater, porque é a minha cidade, é onde eu me sinto bem. Tá bom, Ivana, obrigado pelo seu bate-papo aqui, as suas informações. Eu agradeço o convite de você ter aceito aí do Tico, da TVL. Obrigado, tá bom? Um abraço. Um abração, obrigada. Ivana Ebel, que é jornalista da Deutsche Welle da Alemanha, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade, falar um pouquinho sobre a cultura de lá, né? O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia aqui também em Blumenau, fechando o TVL Comunidade. Obrigado aqui ao Eliezer pelo apoio técnico, o Guto, o Jack, a todos que estão acompanhando aí também do outro lado da tela. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.